Aí, ó, professor Lustosa, para mais um cafezinho com pensamento. Fazia tempo que a gente não dava por aqui, né? Vamos ativar esse cabeção? Vamos fazer mais um cafezinho aqui com pensamento. Hoje só duas questões, porque uma delas dá um pouquinho mais de trabalho e a ideia não é a gente gastar tanto tempo, é a gente aproveitar esse tempo e ativar a cabeça. Uma bem querida, outra não tão querida, mas a gente vai junto resolver o que precisa resolver. Dito isto, então, direto na tela, vamos para o nosso café com pensamento, bem cedinho, bem queridinho, do jeito que a gente precisa. E aí a primeira diz: os cursos de Márcia, Berenice e Priscila são não necessariamente nessa ordem, medicina, biologia e psicologia. Uma delas realizou seu curso em Belo Horizonte, a outra em Florianópolis e a outra em São Paulo. Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte. Priscila cursou psicologia. Berenice não realizou seu curso em São Paulo nem fez medicina. Assim, os cursos respectivos e os locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são assim. Então vamos lá. Organizando, neste caso, como eu tenho três informações, o nome das moças, o curso das moças e a cidade onde as moças fizeram, eu tenho três informações, eu prefiro fazer essa tabela em linha, não a tabela de sim e não, que é só quando eu tenho duas informações. Aqui eu tenho três, então eu prefiro fazer essa outra tabela. Aí ela disse, a primeira informação relevante é que Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte. Então, Márcia realizou seu curso em BH. Depois diz que Priscila cursou psicologia. Então, aqui aparece Priscila com o curso de psicologia. E Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez medicina. Bom, pelas moças, eu tenho que botar aqui Iberê, né? Berenice. Ela não realizou seu curso em São Paulo. E também não foi em BH, porque em BH foi Márcia. Professor, então foi em Florianópolis. Exatamente, em Florianópolis. E também ela não cursou medicina. E também não foi psicologia, porque psicologia foi Priscila. Professor, então dela foi biologia. Pronto. Sobrou, se você bem analisar, para a Márcia o curso de medicina e para a Priscila a cidade de São Paulo. Depois que eu coloquei as informações, essas é o que sobra. Agora eu quero cursos respectivos e os respectivos locais. Márcia, Berenice e Priscila. Márcia, Medicina BH, Berenice, Biologia em Floripa, Priscila, Psicologia em São Paulo. Vamos achar Márcia, Medicina BH primeiro. Márcia, Medicina em BH. Letra A, Márcia, Medicina em BH. Letra C, Márcia, Medicina em Biologia. Medicina em BH, letra E. Depois ele quer Berenice, Biologia em Floripa. Ah, psicologia em Floripa, não. Biologia em Floripa. Biologia em São Paulo, pronto. Achei a letra C. Vamos confirmar. Priscila, Psicologia em São Paulo. Priscila, Psicologia em São Paulo. Pronto. Letra C. Eu coloquei separado para a gente poder ter espaço para escrever. Por isso que eu coloquei separado. Tá bom? Para a gente ter um espacinho para trabalhar. Aí a gente marcou lá, queridinho, fofinho. Olha essa agora. Trabalhosinha um pouco. Trabalhosinha. Annelise, Anaís e Anália estão sentadas lado a lado nessa ordem. Sabe-se que a Anália é mais velha do que a Anaís, que é mais velha do que a Annelise. São dados a Beto, Dário e Caio as seguintes informações. As idades das meninas são números inteiros positivos. A soma das idades é igual a 13. Beto, ao saber a idade de Annelise disse: não tenho informações suficientes para determinar as idades das outras duas. Em seguida, Caio, ao saber da idade de Anália, diz: não tem informações suficientes para determinar a idade das outras duas. Por fim, Dário, ao saber a idade de Anaís, diz: não tem informações suficientes para determinar a idade das outras duas. Sabendo que cada um deles sabe que os outros dois são inteligentes e escutam comentários dos outros, qual é a idade de Anaís? Vamos lá. Vamos colocar a idade de Anaís. Primeiro, vamos colocar as meninas lado a lado, como ele disse, não é isso? Aqui da informação diz que a Annelise, a Anaís e a Nali estão sentadas lado a lado nessa ordem. Então, vamos colocar Annelise, Anaís e Anália. Não é isso? Annelise,
Anaís e Anália. Tá lá. Depois diz que a Anália é mais velha que a Anaís, que é mais velha do que a Annelise. Então, a Annelise é a mais nova, a Anaís é a do meio, a Anália é a mais velha. Não é isso? A mais nova é aqui. E aqui é a mais velha. É a mais velha. Né? Mais velha. Muito bem. Muito bem, muito bem. Opa, tem que matar um bichinho aqui. Mosquitinho de cu de cachorro que a gente chama. Né? Mosquitinho de cu de cachorro. Chamado. Nada demais. As idades, números inteiros. E a soma dá 13 anos. Se aqui tiver um ano e aqui tiver 2 anos, aqui tem 10 anos. Se aqui tiver um ano e aqui 3 anos, aqui tem 9 anos. Um ano, 4 anos, aqui tem 8 anos. Um ano, 5 anos, 7 anos. Não tem como ter 6 e 6. Se aqui tiver 2 anos, aqui tem 3 anos, aqui tem 6 anos. Não, professor. 8 anos. 8 anos, professor. 8. 8 anos. 8 é verdade. Se aqui tiver 2, aqui tiver 4, aqui tem 7. Se aqui tiver 2 e aqui tiver 5, aqui tem 6. Bom também, professor. Se aqui tiver 3 e aqui tiver 4, aqui tem 6. E não tem mais opção. E não tem mais opção. Não tem. Não tem, não tem, não tem. São só essas opções. Nossa, mas já é muito, né, professor? É. Porque se tiver 3 e 5, o outro teria que ter 5. 5 não dá. Agora vamos às informações. Beto, ao saber a idade de Annelise, diz: não tem informações suficientes para determinar a idade das outras duas meninas. Se a idade de Annelise fosse 3, ele saberia que as outras duas tinham 4 e 5. Então a idade de Annelise é 1 ou 2. Porque aí com 1 ou 2 ele não sabe a idade das outras duas mesmo. Se a idade de Annelise fosse 3, ele saberia. Como ele disse que não tem informações, a idade dela não é 3. Porque ela com 3 anos só teria a Anaís com 4 e a Anália com 5. Ou com 6. Ele diz que não sabe a idade das outras duas, então ela não tem 3. Presta atenção, ela não tem 3. Se ela tivesse 3, ele saberia. Depois, Caio, ao saber a idade de Anália, da mais velha, diz: não tem informações suficientes para determinar a idade das outras duas. Se a idade de Anália fosse 10, ele saberia a idade das outras duas. Saberia. Se a idade de Anália fosse 10, ele saberia. Então não é 10. Se a idade de Anália fosse 9, ele também saberia a idade das outras duas. Porque só tem Anália com 9 e uma opção. Ele saberia das outras duas. Então também não é essa opção. E se a idade de Anália fosse 6, ele também saberia. Porque só teria 2 e 5. Já que a outra foi eliminada. Então também ela não tem 6. Ou seja, ela tem 8 ou 7. Ela tem 8 ou 7. Anália. Mas também não sei ainda. Não sei. Por fim, Dário, ao saber a idade de Anaís, a do meio, diz: não tem informações suficientes para determinar a idade das outras duas meninas. Meu Deus, professor. Meu Deus, meu Deus e meu Deus. Ela não pode ter 5. Se tivesse, ele saberia que a outra tem 1 e a outra tem 7. Como ele disse que não sabe, né? Ela não pode ter 5. E também ela não pode ter 3. Porque se ela tivesse 3, ele saberia que a outra tinha 2 e 8. Ou seja, a Anaís tem 4. A Anaís tem 4 anos. Porque com 4 anos ele tem duas opções. Uma com 1 e 8, né? Uma com a outra com 8, uma com 2 e a outra com 7. Como ele disse que não sabe a idade das outras duas, pela idade de Anaís, a Anaís só pode ter 4. Annelise, 1 ou 2, e eu não sei. E a Anália, 8 ou 7, e eu também não sei. Mas de Anaís eu sei, é 4. De Anaís eu sei. De Anaís ficou só 4. Porque as outras eu cortei, ó. As outras possibilidades eu cortei. E a pergunta é exatamente essa: qual é a idade de Anaís? A idade de Anaís só pode ser 4. Perceba que quando eles dizem que não sabe a idade das outras duas, ele elimina a possibilidade que só tem uma idade para isso.
Quando o Beto sabe a idade de Annelise e diz que não sabe a idade das outras duas, então ele elimina a possibilidade dela ter três, porque se ela tivesse três, ele saberia a idade das outras duas, porque só tem uma opção. Quando o Caio, ao saber a idade de Anália, diz que não sabe a idade das outras duas, Anália não pode ter 10, porque se ela tivesse 10, ele saberia a idade das outras duas. Anália não pode ter 9, porque ele saberia a idade das outras duas. E Anália não pode ter 6, porque ele saberia a idade das outras duas. Tem 8 ou 7, que é onde tem onde tem possibilidades. 8 tem duas possibilidades, 7 tem duas possibilidades. Aí, por fim, quando o Dário diz que, sabendo a idade de Anaís, não sabe, não tem informação suficiente para a idade das outras duas, ele elimina ela ter 3, porque aí teria só uma opção ainda do que eu ainda não cortei, e dela ter 5, porque também eliminaria, teria só uma opção. Então, elimina essas duas. Sobrando para Anaís 4 anos, e eu não sei a idade das outras duas. Como a pergunta é a idade de Anaís tem 4 anos. E também só dá para determinar dela. Das outras duas não dá. Pode ver. As outras duas, uma pode ter um ou dois, a outra pode ter 7 ou 8. Loucura, professor. Loucura. Loucura, loucura. Literalmente a cabeça ferveu aqui. Não, ferveu, ferveu. Essa primeirinha, uma querida. Mamãe. Essa segunda, horrível. Não, horrível, horrível, horrível. Meu Deus, professor. Onde você vai parar com isso? Já tem problema, professor. Certeza, certeza que já tem problema. Absoluto. Tem ou não? Tem problema não. Só estou te ajudando a pensar. Com qualidade. Esse pensamento com qualidade vai fazer uma diferença que você não faz ideia. Presta atenção. E hoje foram só duas questõezinhas exatamente, porque essa aqui já demandou um tempinho, então, e já puxou um pouquinho nossa cabeça, então vamos ficar só nessas duas. Cafezinho com pensamento, no padrão, para a gente fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para o que tem que ser feito. Agora, trabalha, estuda, descansa. Descansa não. Se tu acordou para estudar, descansar não é o sentido. A não ser que tu esteja terminando o estudo. Agora, de manhãzinha tu está terminando, beleza, vai dormir. Beleza, então descansa mesmo. Se vai trabalhar, vai trabalhar. Se vai estudar, vai estudar. Eu estou aqui. Eu estou contigo. E nós estamos juntos. E o café com pensamento é para a vida. Até porque esse pensamento, apesar de lógico matemático, é para a vida. Melhora a sua capacidade interpretativa, melhora a sua capacidade cognitiva, melhora o seu pensamento, melhora a sua interpretação, melhora a sua vida. E mesmo que você não perceba ou não entenda isso, eu vou continuar aqui fazendo. E se você continuar fazendo, você vai ver que vai melhorar absurdamente. Dito isto, deixa aquele like e responsa. Manda essa aula para mais alguém que você acha que é interessante a pessoa saber, ó, presta atenção aí nessa aula, se liga nessas ideias, essas ideias vão fazer toda a diferença. E conta comigo. Conta comigo. Essa semana já estamos aí com um cafezinho com pensamento. Quero trazer outro, mais tarde ali na sexta, né? Pode ser amanhã também, pode ser na quinta, não tem problema. A gente decide ver o que faz, como faz, para o que faz. No final das contas, estou com vocês, conta comigo, vamos para cima, senta o dedo nesse like. Manda essa aula para mais alguém. Deixa um feedbackzinho. Deixa um feedback. Deixar o like, mandar para alguém e é, apertar o like, mandar a aula para alguém e deixar um feedback. E vamos seguir. E vamos crescendo. E vamos melhorando. As questões, pode ver que não depende do tempo. Essas questões que nós fizemos hoje foi de 2001, há mais de 25 anos. E são tão atuais e contemporâneas quanto hoje. E no final das contas, com um pensamento bem ajustadinho, o céu é o limite. Estou contigo, tamo junto, vamos para cima. Muito bom dia, muito bons estudos e vamos que vamos.